Eu queria que você me falasse o que é inovação, cara. Tá bom. Cara, eu sempre uso como exemplo, para começar essa conversa, o iPhone, tá? Então agora estamos no iPhone 12. O iPhone 12, Thiago, é uma inovação? Sim ou não? Sim, sim. Boa. Seguinte, o que define uma inovação? É uma matriz que cruza o seguinte: no eixo horizontal você tem tecnologia e capacidade, capabilities, enfim, e no eixo vertical modelo de negócios. Então toda vez que eu estou fazendo alguma coisa com a mesma tecnologia, com o mesmo capability, no mesmo modelo de negócios, eu estou fazendo uma inovação do tipo incremental. Portanto, o iPhone 12 é uma inovação? Sim. Gente, traduzindo, melhoria é inovação. E isso é importante por duas coisas. Primeira coisa, para a gente poder estimular isso dentro das nossas equipes, seja para melhorar um processo, seja para reduzir uma pequena fricção com o nosso cliente, para qualquer coisa a gente tem que estar sempre com esse olhar da melhoria. E a segunda coisa é porque tem muito dinheiro passando na frente da tua empresa e você não está capturando esse dinheiro de volta para a organização. A lei do bem, ela fala exatamente a mesma coisa. Inovação incremental é válida. E aí, ó, mais um detalhezinho. A inovação pode ser para o mundo, para o país, para o segmento ou só para a sua empresa. Então, assim, eu e o Thiago, a gente já trabalhou juntos aqui na Leroy Merlin. Se a Telha Norte inventasse alguma coisa nova e a gente copiasse, isto é uma inovação, inclusive do ponto de vista da lei. E aí você tem a possibilidade de capturar de volta para a organização tudo aquilo que você investiu em benefícios para a lei do bem. E isso gera muito dinheiro. Você já começa a inovação rodando no azul, do ponto de vista de contas. Mas aí tá bom. Essa é a incremental. Quais são as disruptivas? Então, primeiro, você tem aquela que muda a tecnologia ou capabilities dentro do mesmo modelo de negócio e a inovação radical. Um grande exemplo disso para mim é o Netflix, né? Pegou o velho e bom modelo da Blockbuster e você continua hoje alugando seus filmes e séries via streaming, outro processo e tal, etc. Do ponto de vista de ruptura de modelo de negócio, então inovação de ruptura, eu só estou mudando o modelo de negócios. Wikipedia, cara, é a enciclopédia, só que aberta, permitindo que qualquer pessoa crie conteúdo e não só mais um pequeno birô ali que construía toda a inteligência do mundo. E aí, por fim, você tem a inovação arquitetural, que ela muda tudo. E aí você tem, obviamente, como exemplos aí os velhos e bons e batidos exemplos, né, de Uber e Airbnb. Mas para além disso, acho que tem duas coisas legais para falar. O Airbnb, ele resolve um problema real. Tiagão, eu acabei de falar para você, cara, eu sou pai de 3. Não tem hotel no mundo que hospede 5 pessoas no mesmo quarto. Sabe o que acontece na prática? Quando eu tiro 10 dias de férias, eu tenho que pagar por 20. Exatamente. O Airbnb me permite pagar por 10 dias de férias, 10 dias. É maravilhoso. Então ele resolve um problema real. Inovação é resolver problema real. E a segunda coisa, o que é mais importante, né? Inovação incremental ou disruptiva? E aí, eu acho que as duas têm a mesma importância. Se a Apple só tivesse lançado o primeiro iPhone e tivesse esperando até agora pela próxima disrupção, ela também já estaria fora do mercado. Eu gosto do exemplo do iPhone, porque todo mundo conhece, claro, mas ele transiciona legal, né, entre esses modos de inovação que você falou. Porque lá em 2008, o iPhone estava em qual dessas 3 categorias que você mencionou? Lá em 2008 ele era disruptivo, totalmente. Era uma mudança cultural. Primeiro porque ele estava integrando todo um novo ecossistema em torno de si, né? Se tornando efetivamente uma inovação de plataforma. Não importa se hoje eu e você temos o mesmo iPhone, do ponto de vista de hardware. Na prática, o meu iPhone é totalmente diferente do seu pelo ecossistema de aplicativos que a gente usa. Exatamente. Então, através dessa plataforma, criar uma customização em massa, 1 a 1, que foi completamente disruptivo. Eu acho até, na verdade, que a App Store, que veio um pouquinho depois do primeiro iPhone, ela é até mais disruptiva do que o próprio device em si. Total.
Total. Super, super de acordo. Por que eu tô falando isso? Porque acho que quando a gente fala de inovação, tem uma outra coisa que você falou que eu achei legal também, que é a relação da inovação com a parte de agilidade. A gente vai falar um pouquinho mais em detalhes disso mais pra frente, mas quando você fala da melhoria, né, a melhoria contínua, isso é agilidade, né? Então não adianta você ficar estagnado ali com um iPhone, o primeiro iPhone que saiu, e falar, putz, lançamos aqui, mudamos o mundo, agora vamos continuar com essa mesma coisa para sempre. Não. A gente precisa ir melhorando as coisas e aí passar mais para essa vertente incremental, né? Acho que é legal a gente dar uma conceituada, porque é super importante assim, a gente ver a diferença de sabor de inovação que a gente vai ver numa empresa que já passou pelo seu processo de transformação digital e uma empresa que não passou pelo seu processo de transformação digital. E aí acho que é legal, vale a pena a gente até conceituar o que é transformação digital, porque o nome em si é horrível, tá, Tiagão? Todo mundo vai achar que transformação digital é ter um app, ter um e-commerce, trabalhar remoto, que a pandemia acelerou a transformação digital, e transformação digital não tem nada a ver com isso. A gente está falando de uma reorganização da empresa em função da jornada do cliente. Então, o que você tem que fazer do ponto de vista de transformação digital é olhar a jornada do seu cliente, que invariavelmente vai começar no awareness, ou seja, quando o cliente descobre que a tua empresa existe, descobre quais são os produtos e serviços que você vende, e aí começa a jornada de aquisição, uso, etc. E vai terminar lá no cancelamento. Aí você tem que olhar para esse espaço entre awareness e cancelamento, fatiar isso na quantidade de fatias que servir para a tua organização e em cima dessas fatias criar as squads. Não é para ter squad do financeiro, da logística, do jurídico, de compra, não é. Pode rodar ágil, sem problema nenhum, mas não se chame de squad. Para ser squad, tem que ter pelo menos um KPI de cliente. E aí é o seguinte, se você tem uma squad que tem um KPI de cliente e roda um sprint que entrega valor a cada 15 dias, a inovação incremental está acontecendo na veia. Então, eu, como inovação, não preciso estimular a inovação incremental para o cliente. Já numa empresa que não tem ainda esta maturidade de transformação digital, eu, como inovação, preciso estimular a inovação incremental a acontecer lá na ponta com o cliente. Então, acho que é interessante ver um pouquinho aí os flavors.